A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí nos acompanhando e é sempre muito bom a sua presença. Nos ajude aí comentando, curtindo, compartilhando essa mensagem e hoje, mais uma vez, Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome e agradecemos a Ti por mais uma sexta-feira que o Senhor nos dá de bênçãos em que podemos compartilhar a Tua palavra. Abençoe a todo aquele que acompanha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje tem um texto extremamente, assim, conflitante conosco. Fique aí até o final e você vai entender bem o que Deus quer falar através da sua palavra. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo a partir do 12, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Dá para entender que essa palavra, Jesus traz uma alusão bem interessante à vida. E aí, por que a vida? Porque de fato a primeira coisa que nós entendemos é que, na maioria dos casos, ou em todos os casos, tudo o que acontece nas nossas vidas, de fato, tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas ações, com as nossas decisões. E aí é justamente de onde eu parto. Se a vida ela reflete aquilo que nós escolhemos, se a vida de fato reflete as nossas atitudes, logo, todas as coisas que acontecem em nossa vida, nós somos culpados por ela de alguma forma. E talvez isso seja de fato muito conflitante. Como por exemplo, eu fui assaltado e o ladrão me matou e eu terminei morrendo, ou eu ia andando e um carro veio e bateu em mim. E vamos e convenhamos, isso não são as regras, mas isso são as exceções. E não vivemos de fato das exceções, vivemos das regras. E na regra geral é que de fato as coisas que acontecem em nossas vidas são base das nossas escolhas, base e reflexo daquilo que fizemos. E Jesus mostra aqui claramente, através desse texto, algo muito interessante. A primeira coisa é a escolha, é a decisão de entrar pela porta. E aí ele mostra justamente duas portas distintas, diferentes. É como se elas fossem opostas entre si, porque ele diz que espaçosa é a porta e largo o caminho que conduz à perdição, e são muitos que por ela entram. Mas ele também disse que tinha uma estreita e um caminho apertado, que eram poucas as pessoas que entravam por ela. E de fato, a vida é um destino. E esse destino, ele é bem relacionado com esta figura que eu vou mostrar agora. Imagine que essa linha que vai até o topo do vídeo, que é essa minha mão aqui, é a linha divisória entre o ser humano e Deus. Deus está aqui desse lado. Deus se mantém aqui até o final, sempre nesta linha.
Já nós nascemos aqui, ó, bem pertinho dessa linha. Mas quanto mais nós ficamos mais velhos, quanto mais nós crescemos, mais tendenciamos a nos afastar dessa linha. E aí o que acontece para que nós venhamos a voltar para essa linha? O que é que de fato nós devemos fazer para permanecer junto a esta linha que está próxima de Deus, visto que nós não conseguimos passar para o lado de cá, porque aqui é o lado dos perfeitos. E aqui, perfeito só Deus. Então, nós estamos aqui vivendo em misericórdia, errando aqui e acolá, mas pedindo misericórdia a Deus e andando do lado de cá. E quanto mais perto estamos da linha, mais perto de Deus estamos. E quanto mais nos afastamos, mais ruim estamos e mais distante de Deus também. Esse fato é muito interessante de aludir aqui, justamente para mostrar que esse afastamento é uma tendência humana. É fato que quanto mais o ser humano toca a sua vida com as suas próprias convicções, com as suas próprias linhas de pensamento, com as suas próprias justiças, de fato, o homem não acerta. Não acerta. Nunca acertou em toda a trajetória que a Bíblia descreve, nem vai acertar hoje, porque nós somos semelhantes. De fato, semelhantes, principalmente por conta de termos nascido em pecado, que é justamente o pecado em que muitas pessoas não compreendem, que já nascem com ele, que é o pecado original. O pecado em que nós herdamos de Adão e de que todo aquele que nasceu de um cruzamento de homem com mulher, de fato, já nasce em pecado. Essa é a diferença de Jesus, que ele nasceu pela ação do Espírito Santo, colocando ele no ventre de Maria. E Maria era virgem justamente para que ninguém contestasse que poderia ter sido, quem sabe, né, um sexo antes do casamento e tal. Mas foi justamente ali em que se apresentou desde o início que Jesus era o único e verdadeiro puro, capaz de morrer e ser sacrificado pelos nossos pecados. Logo, ele é o único que pode nos fazer voltar ao alinhamento desta linha. Jesus é o único que pode nos trazer de volta para essa linha. Toda vez que nos afastamos, nós, através de Jesus, conseguimos voltar para essa linha. E é justamente aí onde está o grande quê da história. Todos nós temos uma vida. E essa vida, basicamente, ela tem um fim. E esse fim não depende necessariamente de Deus. E aí você pode me perguntar, mas pastor, como assim não depende de Deus? Veja que Jesus disse claramente que você tem que escolher qual é a porta que você vai entrar. Você tem que escolher qual é o caminho que você vai trilhar para a sua vida. Se é o caminho largo ou se é o caminho estreito. Você vai ter que escolher para a sua vida se é a porta larga ou se é a porta estreita que você vai entrar. E isso diz respeito às nossas próprias escolhas. Isso diz respeito ao que desejamos para o futuro da nossa vida. E é justamente aí onde nós percebemos que Deus está à disposição, Deus está querendo salvar todo mundo, mas Ele deu a liberdade para que todos traçassem o seu destino, traçassem o seu começo, meio e fim. Porque se de fato você quer um fim com Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão a Deus, abandonar o pecado e aproximar-se de Jesus. Porque Ele vai trazer você de volta para a linha que aproxima-nos de Deus. E é aí onde começam as nossas decisões. É aí onde de fato nós somos responsabilizados, porque se de fato você quer ir para o céu, você tem que desejar e praticar isso. Não adianta só dizer, eu quero ir para o céu, aí vive pecando, aí vive fazendo coisa errada e quer colocar desculpas na misericórdia de Deus. O próprio Jesus disse claramente: o
caminho largo, a porta larga, o caminho largo é justamente o que conduz ao inferno. É o que conduz à perdição. A porta estreita, o caminho apertado, é justamente o caminho de quem deseja estar com o Senhor. Então ele deixou claro que essa decisão é única e exclusivamente nossa, que está disponível para todo ser humano. A salvação de Deus está disponível para todas as pessoas. Logo, estando disponível a todas as pessoas, quem quer, tem. Quem não quer, não tem. Simples assim. E neste mundo em que vivemos, muita gente contesta justamente porque achava que seria muito melhor que a gente comprasse, né? Que a gente pagasse alguma coisa por isto, né? É tanto que tem pessoas que dizem assim, você precisa sacrificar a vida inteira para você poder ter salvação. Não, não é isso. A Bíblia não diz isso. E de fato precisamos compreender a Bíblia melhor para não sermos enganados. E é justamente aí onde Jesus pontua muito bem. Acautelai-vos. Ele quis dizer, tomem cuidado, prestem atenção, observem o que está acontecendo. Porque chegará muitos entre vós dizendo que é isso, que é aquilo. Lobos devoradores. E é justamente aí, mais uma vez, que se exalta a questão de que os nossos destinos são trilhados e são escolhas nossas. Porque se somos enganados é porque não nos acautelamos, é porque não prestamos atenção, porque não tivemos o devido cuidado de observar, de analisar o que está acontecendo diante de nós. Então, se de fato alguma coisa aconteceu de errado no caminho, a culpa continua sendo nossa. A salvação está disponível para todos, mas ser salvo depende do querer nosso. Porque a salvação já está disponível para todo mundo que queira. E estar no caminho certo também depende de nós. Porque a palavra de Deus está aí para todo mundo aprender. Se não aprende, é problema seu. É problema meu. Porque o próprio Jesus disse, acautelai-vos, tomem cuidado. É vocês que têm que tomar cuidado, não é Deus que vai tomar cuidado por vocês. E é justamente aí onde Jesus traz uma alusão perfeita à responsabilidade humana. Eu venho da parte de Deus dizer, olha, a vontade de Deus é te salvar. A vontade de Deus é te levar para ir morar onde Ele está. De fato, essa é a maior verdade que se pode entender. E quem não entende assim, infelizmente está fora da verdade absoluta. A vontade de Deus é salvar, salvar todos. Porém, essa salvação é uma aliança. É uma aliança entre o que está perdido e o que tem a cédula da salvação. Ele diz assim, olha, tem aqui a cédula, tome aqui. Você tem que estender a mão e pegar essa cédula. E aí entrar nas condições de quem está pagando. Nas condições de quem está pagando. As condições de quem está pagando, Jesus deixou claro, é apertada a porta e estreito o caminho. É simples assim. E aí você pode dizer, não, você está isolando o texto. Não, claramente ele diz isso também em João capítulo 3, falando ali, conversando, dialogando com Nicodemos. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, veja, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele complementa dizendo que quem de fato quer a vida eterna, anda na luz. E aqueles que não andam na luz, ou que se afastam da luz, é para que não revele as suas más obras. Veja que tudo está ligado à decisão do ser humano. Nós somos responsáveis pelo nosso fim. Nós somos responsáveis pela nossa salvação ou por nossa condenação, visto que o Senhor deixou claro, olha, salvação é para todo mundo que queira. Mas tenham a responsabilidade de saber que quem está, de fato, na salvação anda na luz. De fato, abandona o pecado.
de fato, anda perto de Deus e não longe de Deus. E aí é justamente onde nós entendemos que nessa trajetória de vida, nós escolhemos o fim que teremos. Porque se fosse escolha de Deus, com certeza todo mundo seria salvo. Logo, todo mundo estaria fazendo certo, todo mundo estaria andando segundo a sua vontade. Mas não é o que se vê. Então essa é a responsabilização do ser humano quanto salvação, quanto andar perto de Deus. O homem é extremamente responsável por tudo o que acontece em sua vida. Pelas coisas boas e ruins, pelas coisas certas e erradas. O homem é responsável. O homem é fruto das suas escolhas, das suas decisões, dos seus desejos. E é justamente aí onde o Senhor me trouxe hoje, através deste vídeo, para falar com você. Olha, presta atenção, filho, filha, preste bem atenção. Eu tenho a salvação para você, assim diz o Senhor. Eu tenho o melhor caminho e eu tenho o melhor fim, que é vida eterna junto a mim, diz o Senhor. Mas você precisa tomar as suas responsabilidades, os seus fardos, colocar nas costas e dizer: eu assumo os meus fardos. Eu de fato quero andar com o Senhor. Eu de fato quero ter vida eterna com Deus. Eu de fato quero ir morar no céu. Eu de fato quero esperar que Jesus volte e arrebate a sua igreja. E eu esteja junto dela. E aí quando eu digo igreja, não é a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, não é nada disso. Isso é tudo invenção humana. De fato, a igreja de Deus é a igreja invisível. É a igreja invisível em que muitas vezes o próprio ser humano não entende. Mas a igreja invisível é invisível como igreja. Mas quando esta pessoa faz parte dessa igreja, veja o que Jesus disse: não se colhe uvas em espinheiros, se colhe uva em plantações de uva, se colhe manga em plantação de manga, se colhe maracujá em plantação de maracujá. Então os seus frutos revelam de fato quem você é e quais as escolhas que você tomou para a sua vida. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo começo aí de final de semana. E lembre-se, domingo tem mais. Eu quero cantar uma música que eu sempre trago aqui nas sextas-feiras. Reverendo Shalom Aleichem, desejo paz a você. Já aprendeu? Vem comigo. Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida e domingo tem mais às 18 horas. Tchau, tchau.